Olá, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Meu nome é Renata Caciquinho e faço parte do time da ESO Educacional. Vocês me encontrarão nas pós-graduações de prática previdenciária da nossa instituição. Eu gostaria de ressaltar, antes da gente começar a falar daquilo que efetivamente interessa, que aqui na ESO Educacional nós buscamos ensinar a prática. Quem faz as nossas pós aprende efetivamente a fazer. Não aprende só a teoria. Você vai encontrar aqui cursos da melhor qualidade por um preço acessível. O melhor corpo docente por um preço acessível. Então vem com a gente, vem conhecer aqui o trabalho da ESO, vem conhecer o nosso trabalho, vem aprender fazendo, segurando na nossa mão. Ok? Vamos lá, então, falar hoje de direito previdenciário. Vejam só. Antes de mais nada, nós precisamos entender daquilo que nós estamos falando. Precisamos entender o direito previdenciário lato sensu, né, em sentido amplo, do que é que nós estamos tratando. Nós temos um código só nosso, nós temos uma legislação específica, nós nos valemos de outras legislações, de outros códigos, como que funciona, né, o direito previdenciário? O direito previdenciário, como você provavelmente já deve ter alguma noção, alguma ideia, não tem um código próprio. Então, nós não temos a organização, vamos dizer assim, de ter uma única lei maior que nos rege, né? Que seria aí, por exemplo, como no direito civil, Código de Processo Civil, como no direito do trabalho, a CLT e assim por diante, né? Esse privilégio não nos compete, mas nem por isso deixa de ser uma matéria interessantíssima. Ela só não vai ter um código específico para sua consulta. Vai exigir que você tenha aí uma apuração mais complexa. Vai exigir que você faça as nossas pós e aprenda fazendo a consultar essa legislação específica. Então, professora, quando a gente fala de pós-graduação prática em direito previdenciário, a gente precisa entender, inicialmente, que o direito previdenciário passou nos últimos tempos, como vem passando sempre, né, mas nos últimos tempos com maior ênfase, por reformas legislativas intensas, né, por alterações inúmeras nas nossas legislações. As transformações foram efetivamente numerosas, foram efetivamente importantes e trouxe um emaranhado de leis, de decretos, de portarias, de instruções normativas, de jurisprudências, dentre tantas outras fontes aqui que permitem e que trazem ao nosso trabalho fontes de consulta, fontes de tese, fontes para fundamentação de uma forma geral. Então, diante disso, eu posso, inclusive, afirmar para vocês, sem o risco efetivo de ser exagerada, né, que esse ramo, o direito previdenciário, ele se tornou um dos mais complexos da área jurídica, porque precisa de muito estudo, muito, muito estudo. E eu não quero assustar você, abre a matéria para o nosso coração, vem fazer as nossas pós, que vai se tornar fluido. Você vai conseguir compreender com muita clareza o que nós estamos falando. Mas, sim, há complexidade com toda certeza. E quando você aceita esse desafio, aceita que existe uma complexidade, mas que você está pronto para estudar, está pronto para encarar, está pronto para lidar com essa nova matéria, você descobre um adorável mundo novo, não é isso? Você vai descobrir um lugar incrível de trabalho, né? Um lugar, entre aspas, né? Uma matéria impressionante para desenvolver a sua advocacia, inclusive muitos advogados advogando especificamente nessa área, fazendo ali o recorte do seu nicho especificamente para essa área. Mas, claro, é um ramo complexo, com toda certeza. Temos um emaranhado de fontes fundamentadoras? Certamente temos. Mas essa complexidade traz o ônus da gente ter que estar estudando sempre, como tudo quanto é área, mas aqui com essa convicção maior de que tudo muda todo dia, de que são matérias extremamente técnicas e em fontes diversas, né? Mas existe o bônus.
essa técnica excessiva, ela vai trazer para você um distanciamento dos clínicos gerais, daqueles profissionais que atuam em tudo quanto é área, não é mesmo? E isso traz para você um cliente que busca a especialização, traz para você o direcionamento de clientes por outros profissionais, advogados, por outros colegas, que não vão ter coragem de atuar nessa área, com medo aí da complexidade, de errar. Então, essa especialidade vai abrir o seu leque de alcance, não só para as pessoas físicas em geral, mas também para indicações dos seus colegas, que muitos deles não vão ter aí coragem de assumir determinadas ações, inclusive por medo de não saber por onde andar, né? Não saber por onde caminhar, não saber que ideias adotar, nem por onde começa, né? Como que funciona esse direito previdenciário, não sei nem como é que erra, não é isso que a gente escuta muito por aí? Então, esse afastamento dos clínicos gerais, entre aspas, né, traz esse aumento do seu leque, né, do seu mercado e faz com que seja menos competitivo. Então, se por um lado exige de você um estudo muito mais intenso, por outro, a partir do momento que essa primeira fase é superada, e aí superada no gerúndio, né? Porque estudando a gente tem que estar sempre, mas que você encarou esse desafio, você acessa a segunda parte, que é um mercado menos competitivo, um mercado que busca profissionais especializados e bons profissionais especializados, e esse é você, não é? Que vai vir com a gente fazer a nossa pós. Quando a gente fala ainda de advogar dentro do direito previdenciário, a gente precisa entender isso que a gente está falando. Como assim, professor? Advogar dentro do direito previdenciário exige que você entenda que dentro desse mesmo ramo temos advocacias diferentes. Temos a advocacia no regime geral de previdência, que é o famoso INSS, que você conhece. Temos a advocacia no regime próprio de previdência, que é aqueles de servidores públicos, de órgãos que instituíram esse tipo de regime. Temos o sistema de proteção social dos militares, o SPSM. Temos ainda os regimes complementares, que são a previdência privada. Dentro da nossa pós, nós entramos especificamente em todos esses regimes, com aulas intensas, pegando na sua mão de uma forma prática, mostrando para você, aqui se faz uma procuração, assim se faz uma petição inicial administrativa, assim se faz uma petição inicial judicial, e por aí vai, dentro dos mais diversos sistemas, né? Lembrando que a Justiça Federal vai atuar ali no regime dos servidores públicos federais, no regime geral de previdência, mas não vai ser a Justiça Federal que vai atuar no sistema de proteção social dos militares estaduais, não vai ser a Justiça Estadual, a Justiça Federal que vai atuar no regime próprio de previdência dos municípios, dos estados. Então, a gente vai mostrar para vocês como fazer, como atuar nos mais diversos sistemas. E vamos mostrar também, inclusive, modelos de peça, modelos do básico àquilo mais complexo, certo? Então, você entendeu, dentro do direito previdenciário, nós temos regimes diferentes com advocacias diversas. Dentro de cada um desses regimes que eu comentei com vocês, nós teremos benefícios, nós teremos aposentadorias, nós teremos teses específicas, teses revisionais, por exemplo, específicas, diversas, diferentes. A forma de atuar é diferente, a abordagem é diferente, a fundamentação é diferente. Vejam a complexidade dessa matéria, mas é uma matéria, ó, do coração, do amor, né? Você vai se apaixonar, eu tenho certeza, né? Se você já não é um profissional da área e já não é apaixonado pela nossa disciplina, certo? Então, seja lá qual for o seu regime de trabalho, né? Se for dentro do regime geral, se for dentro do regime próprio, se for no sistema de proteção social dos militares, se for na previdência complementar, ou mesmo se forem todos esses, você vai ter que entender que existe para cada um uma forma própria de prática, quanto a benefícios, quanto a aposentadorias, quanto a revisões, quanto a tese revisional, né, dessas aposentadorias, desses benefícios de uma forma geral. Então, como você pode ver,
O direito previdenciário, ele vai se subdividir em muitas outras espécies e subespécies previdenciárias, e demonstra para a gente, então, uma enorme gama, né, de nichos aí nos quais você pode se especializar e você pode se tornar referência. Você pode, por exemplo, se tornar referência, e é um exemplo, né, para que você possa aqui visualizar. Por exemplo, em benefício de aposentadoria especial no regime geral, você pode se especializar em benefícios de prestação continuada lá no LOAS, né, o BPC, você pode se especializar em auxílio-doença, né, e que não chama mais auxílio-doença, mas a gente fica viciado, né, em benefício por incapacidade temporária e na sua conversão em benefício por incapacidade definitiva, e por aí vai. O que importa é que você entenda que existe um leque enorme, e dentro desse leque enorme você pode estudar o direito previdenciário de uma forma geral, você pode ser mais especialista ainda, você pode escolher uma matéria dentre tantas. Mesmo que você assim o faça, e hoje em dia é o mais recomendável, né, que você se especialize o quanto mais, você vai precisar das regras gerais de todos os outros regimes, das regras gerais do seu regime que está sendo ali especializado, você vai precisar entender sobre a jurisprudência, então isso não te exime de estudar o resto do direito previdenciário, mas te traz ali um mercado menos competitivo e um nicho mais específico de trabalho, certo? Então, escolher aqui o ramo previdenciário, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, traz economia de tempo, de esforço e uma possibilidade aí de foco em estudos direcionados para efetivamente a realização do seu trabalho. E com certeza, falo isso sem medo de errar, com auxílio das pós da ESO, você vai ter esse direcionamento de forma muito mais eficiente, certo? Bom, vamos lá. Seguindo aqui agora, para a gente poder falar a respeito do seu cliente previdenciário. Quem é o seu cliente previdenciário? Quem é que vai te contratar? Gente, já diziam grandes pensadores que a gente não fala para a gente mesmo, a gente fala para o público. E quando eu falo isso, às vezes os alunos, eles não internalizam o que eu estou dizendo, eles escutam e deixam passar. Mas essa é uma informação relevantíssima. É importante que você entenda. Você não fala para você, você fala para o público. Então, você falar para você, você vai ter uma linguagem no seu nível de estudo, de alcance. Você falar para você, você vai falar daquilo que interessa a você mesmo, mas não é isso que você vai vender no mercado, né? Não é isso o produto que você oferece enquanto advogado previdenciarista, não é? Então, você tem que entender o que o seu cliente precisa, você tem que falar a linguagem do seu cliente. Adianta você falar o famoso juridiquês, né? Aquele tanto de palavra bonita, em latim, que pega bem entre os seus colegas no final de semana, no happy hour, né? Não adianta, porque o seu cliente vai entender nada. Absolutamente nada, ele não vai conseguir ali ter o alcance das informações que você precisa passar para ele, inclusive sobre a condução do processo, certo? Então, quem são? Você precisa entender quem é o seu cliente para você poder fazer uma comunicação clara com ele, para você poder atingi-lo de forma efetiva. O público, gente, previdenciário, especialmente o público do regime geral de previdência, ele é composto por pessoas de classes, hoje em dia não se usa mais, mas é para que você possa visualizar isso de uma forma efetiva, né? De classes B, C, classes D, muito difícil que o seu público seja uma pessoa de classe A dentro da sociedade, muito difícil. E para além aí dessa questão financeira ser uma dificuldade para esses segurados, tem que se levar em consideração outros fatores que vão trazer aí dificuldades na comunicação
como a idade muito avançada, e por essa razão, muitas vezes, a dificuldade com o mundo tecnológico, problemas de saúde, que foram originados ali, além da própria idade, por trabalho exercido com insalubridade, com periculosidade, enfim, essa dificuldade de acesso a sistemas, e aí é muito relacionada a essa dificuldade tecnológica. Então, gente, entender o seu público, ter noção de quem é o seu público, vai fazer com que você consiga conversar com ele de forma eficaz. Você consiga traçar estratégias eficazes para poder buscar esse cliente, afinal de contas, o advogado vive desse cliente, né? O cliente é a pessoa mais importante na sua vida, para produzir conteúdo direcionado a esse cliente, para se portar, para a linguagem que você vai usar, né? Se você vai falar de uma forma extremamente técnica, se você vai fazer analogias e tentar explicar de uma forma simples. O seu público previdenciário, muitas vezes, e aí não é generalizando, não é querendo criar um estereótipo, é para que você saiba o que lhe aguarda e para que você possa trabalhar com isso, se posicionando de forma adequada. Então, o seu público vai ter pessoas analfabetas, semi-analfabetas, vai ter pessoas com dificuldade de entender as cláusulas do contrato de honorários ou da própria procuração, né? Às vezes a pessoa fica nervosa, achando que você, de alguma forma, está tentando ali ludibriá-la, vamos dizer assim, e aí ela cria uma espécie de resistência, mas, na verdade, ela não está compreendendo o conteúdo, o que está escrito ali. Pessoas que não têm afinidade com o uso do celular, com o uso de scanner, com o uso do próprio WhatsApp, a partir da gente partir da premissa, apesar, né, da gente partir da premissa de que todo mundo sabe usar o WhatsApp, né? Não necessariamente, tem gente que não sabe lidar com isso. Então, você vai ter clientes que não vão conseguir escanear os documentos de forma adequada com o celular, ou mesmo tirar uma foto decente que você consiga aí fazer o recorte no seu computador para tirar as bordas e tal, e enviar esse documento instruindo um processo, seja administrativo, seja judicial. Você vai encontrar clientes com dificuldade de locomoção, com fragilidade psicológica e financeira, com clientes que esquecem de enviar os documentos que você pede, pede, e eles ainda esquecem, mas todas essas dificuldades poderão ser ultrapassadas, você apenas precisa conhecê-las para poder lidar com elas de forma respeitosa e de forma adequada, para atender o seu cliente previdenciário com excelência. E aí você vai perceber, diante dessas informações, que a sua entrevista com o cliente previdenciário, aquela consulta, aquele atendimento inicial, ele vai se aproximar muito de um interrogatório policial, né? Sem sem intimidação, né? Claro. Mas de um interrogatório policial no sentido de que o cliente não senta na sua cadeira e sai contando a história dele. Muito raramente isso acontece. Como acontece numa questão civil, de indenização, por exemplo, até numa questão trabalhista. Esse cliente, ele nem sabe o que está certo, o que está errado, o que ele precisa, ele não faz a menor ideia. Então, vai caber a você aqui fazer as perguntas e sempre ficar à disposição para poder explicar para ele as dúvidas que ele tenha nas próprias perguntas. Porque é muito comum que o cliente tenha dúvida dentro das próprias perguntas. Então, ele não consegue te responder porque ele não sabe o que você perguntou. Para você é óbvio, não é óbvio para todo mundo. Então, nunca parta da sua cabeça. Parta aqui da cabeça do seu cliente. Então, gente, é importante que, para fazer essa entrevista com o cliente, para desenvolver esse momento tão importante, porque antes da gente chegar lá em onde eu vou protocolar, né, onde eu vou entrar com a minha petição, eu preciso saber a história do meu cliente, qual é o problema dele que precisa do meu auxílio, qual é o problema dele que precisa de solução, que precisa da minha mão para a caminhada. Então, antes de tudo isso, você precisa entrevistá-lo.
O que é a entrevista? São perguntas, são questionamentos. E aí, você, com prática na atuação, você que fez as nossas pós, você vai saber exatamente o que perguntar, por onde começar. E você vai ter, e aí nas nossas pós-graduações a gente ensina, inclusive apresenta modelos, um script, né? Um banco de perguntas inicial, com aquelas perguntas básicas que direcionam a outras perguntas, até para você não se esquecer. Porque, às vezes, na conversa com o cliente, você se perde, você começa a falar de outras coisas da vida, fala de futebol, fala de política, fala de outras coisas, até porque vocês são seres humanos em uma interação social que é muito natural. Mas você se perde, pode esquecer de fazer alguma pergunta. Imagina depois o desgaste de você ter que ligar para o cliente e fazer uma pergunta que não foi dita na entrevista. Às vezes, acontece de, no meio da confecção da peça, surgir uma nova dúvida. Aí, ok, normal, você vai ligar, fazer a pergunta, enfim. Mas uma dúvida basilar, inicial, ela deveria ter sido tirada na própria entrevista. Então, é por isso que você já vai com uma lista de perguntas. Professora, mas eu sento o cliente lá e falo assim, nome, você anota, idade. Tá? Lógico que não, né, gente? Ele vai te achar no mínimo antipático, né? Ele não vai achar que o ambiente ali é um ambiente acolhedor para ele trazer os seus problemas que precisam de solução. Lógico que não. Você vai conversar com ele, normalmente, como a gente conversa com qualquer pessoa, e dentro dessa conversa você vai sentir o momento de começar as perguntas propriamente ditas sobre o caso dele, para saber qual das suas teses se encaixa, qual das suas teses se alinha com o problema dele. E aí, gente, dentro dessa perspectiva, nós não podemos estar em nenhum dos extremos. Nós não podemos deixar de fazer perguntas, porque a gente está com vergonha, às vezes, de entrar na intimidade do cliente, né? Por exemplo, às vezes o cliente chega com uma doença específica e você não quer fazer perguntas porque você fala, nossa, né, é tão íntimo, né, sobre essa doença que ele tem, eu vou me imiscuir ali, ele pode se sentir ofendido. Gente, as perguntas são necessárias para você poder defender o seu cliente melhor. Então, você pergunta com toda a educação do mundo, mas você não pode ter vergonha de perguntar. Você não pode se acanhar de perguntar nada. E também não pode estar no outro extremo. Você não pode ir lá no outro lado da moeda começar, e aí eu tenho inúmeros casos de exemplo de colegas na vida prática, a inventar um personagem, né? Você fala igual o cliente, que é uma pessoa que não teve a possibilidade de estudar, infelizmente, e aí começa a falar errado, a falar com sotaque, né? A se comportar de uma forma completamente estranha, que você não se comportaria normalmente, para tentar ali ser aceito pelo seu cliente, para tentar criar uma identidade, vamos dizer assim. Isso, gente, pelo contrário, isso vai gerar desconfiança, descredibilidade, porque o cliente também não é bobo, né? Por mais que ele seja uma pessoa sem tantos, normalmente, né, regra geral, sem tantos conhecimentos técnicos como você, inclusive por isso que ele te contrata, ele sabe reconhecer uma falsidade desse tamanho. Então, não inventa um personagem e sai fazendo voz, fazendo sotaque. Pelo amor de Deus, conversa como o profissional que você é. É isso que o seu cliente espera de você. Então, eu, particularmente, não gosto de começar pelas perguntas. Eu começo por uma conversa amistosa, eu começo tratando do dia a dia que nós temos em comum, e aí logo em seguida a gente acaba naturalmente adentrando ali nas perguntas, e eu sempre sigo o meu script. Eu nunca confio 100% na minha cabeça, porque é muito natural que a confiança 100% na cabeça te trai, né? E o seu script não vai te trair, ele vai estar escrito ali na sua mão. Saudações, caros alunos do ESU Educacional. Eu sou a professora Ana Júlia Cachê. Eu sou a professora Aline Mendes. Sou a professora Daniele Reis. Professor Roberto. E vim aqui para dizer que com muita honra acompanho o grupo de professores de Direito Previdenciário da ESU. Participo com muito prazer, com muita alegria do corpo docente aqui da ESU Educacional. Eu sou professora da pós-graduação de Direito Civil, Processo Civil e outras pós-graduações da ESU Educacional. Estamos juntos com a ESU Educacional,
no seu aprimoramento em várias disciplinas da área de pós-graduação. E eu te convido a vir participar das pós-graduações, a vir conhecer a ESO, que é um excelente instituto educacional para o seu crescimento acadêmico, profissional. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Fica aí o convite para que vocês possam ser nossos alunos. Eu espero vocês. Um beijo grande. Outro ponto importante da gente falar, e aí a gente está aqui para falar do que é difícil, né? De ouvir, inclusive, afinal de contas, eu não estou aqui só para falar do óbvio. Uma pergunta muito comum nos alunos, né? Principalmente naqueles que estão iniciando na carreira, é se é possível um cliente dar o calote, passar a perna no advogado, né? Mentir para o advogado, não pagar o advogado. É possível que isso aconteça? Óbvio, né, gente? É muito possível. E aí, quando eu falo isso, eu lembro sempre da minha mãe, que fala assim, gente, mas quem não paga o advogado? Ela acha que o advogado tem um superpoder, né? E que o cliente teria medo desse superpoder. Não quer dizer, não deixa de ser verdade, né, gente? Assim, a gente tem, sim, algum superpoder, no sentido de que nós não deixamos de lutar pela defesa dos nossos representados nunca. Então, isso não deixa de ser uma coisa muito especial. Mas, voltando aqui ao nosso foco, o cliente, ele pode te dar o calote, te passar a perna, pode mentir para você, não te pagar? Sim, com certeza pode. Isso pode acontecer? Obviamente. Afinal de contas, nós estamos lidando com pessoas, né? E de pessoas a gente espera tudo, né? Existe gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar. Inclusive, vai assim o existir entre os seus clientes. Então, se você que está iniciando agora, né, começando na advocacia, ainda não passou por isso, fique tranquilo, porque a sua hora efetivamente vai chegar, eu tenho certeza, né? Não estou te desejando mal, mas vai chegar, isso sempre acontece. E mesmo que a gente não possa te ajudar aqui na sala de aula a evitar esse tipo de problema de forma absoluta, a gente pode te ajudar, a gente pode te ensinar meios de blindagem, meios de proteção, meios de diminuir aí as possibilidades de prejuízo, as possibilidades de problemas diante dessa contratação com o cliente, diante dessa entrevista que vai virar um contrato, certamente, porque o cliente vai querer o seu trabalho. Então, gente, como criar, então, sistemas de blindagem, né, em relação à possibilidade do cliente aí, de certa forma, não cumprir o combinado, né, não pagar os seus honorários, ou não respeitar o contrato feito com você, porque vejam que no direito previdenciário, o processo administrativo, ele não exige a presença do advogado. Então, a própria pessoa, por si só, sem a nossa presença, ela pode dar entrada no benefício, ali no sistema do meu INSS, que nós vamos falar já já. Mas, e aí ela pode simplesmente pegar aquelas informações com você e dar entrada por conta própria, né? E aí, fazendo com que o seu trabalho tenha sido em vão para efeitos de remuneração. E muitos advogados, inclusive, ficam naquela sensação assim de, nossa, mas eu aprendi que a gente tem que ser um bom ser humano, né? Aprendi ali moralmente dentro do seio da minha família, e essa pessoa está passando por dificuldade, então eu não vou cobrar direito o meu serviço, fica ali constrangido, né, com essa cobrança, porque vê a situação de penúria da pessoa, mas isso não justifica para que ela não pague o seu trabalho, para que você não se resguarde, tendo em vista que você vai trazer para ela um benefício. Pensa na vida dela sem você e na vida dela com você, como vai ser diferente. Então, você pode postergar essa cobrança para o momento que ela vai receber alguma coisa, pode dividir, parte paga à vista, parte paga lá no final, como parte do êxito, né, auferido. Mas você precisa se resguardar, porque se assim não fizer, o cliente pode, inclusive, receber o valor que ele tem direito ali naquela ação integralmente, sozinho não te pagar, nunca mais, o que é muito comum, tá? Então, o que você precisa? Primeira coisa, faça contrato. Não faça só procuração,
faça contrato de honorários. É muito importante isso, que você faça o contrato de honorários e que você preveja de forma clara no contrato de honorários se tem entrada, se tem porcentagem no êxito, quando é que deve ser pago, qual a forma de atualização em momento de inadimplência. Então, faça contratos. Não, jamais negligencie o contrato, porque você acha que é desnecessário, porque você acha que talvez você conheça a pessoa. Nunca, jamais. Num eventual problema dentro da ação judicial, você vai anexar o seu contrato dentro dos autos. Como assim, professora? Eu vou juntar o contrato dentro dos autos? Exatamente isso, para pedir para o juiz, por exemplo, o que a gente chama de reserva de honorários. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que eu combinei com o cliente um pagamento de 30% do êxito naquele trabalho. E aí eu entro com a ação para ele ganha a ação e eu preciso receber os meus 30%. E eu não estou muito confiante de que ele vai me passar, ou mesmo eu não quero correr esse risco, né? Então, o que eu faço? Você vai juntar, seja no processo administrativo ou no judicial, o seu contrato administrativo, o seu contrato de honorários, e vai pedir ali a reserva de honorários. No judicial, via de regra, os juízes hoje em dia fazem a reserva. Houve um tempo em que se discutia muito se essa reserva era lícita, se era ilícita, enfim. Hoje em dia, normalmente, na maioria dos tribunais, eles fazem essa reserva. E no administrativo você também pode pedir. É um pouco mais difícil, porque algumas vezes o advogado entra com o processo pela login e senha do próprio cliente. Isso é tão importante que vocês saibam. Ele não junta a procuração, porque ele pode fazer tudo como se fosse o cliente, mas quem está fazendo é o advogado. E aí, lá na frente, quando ele vai juntar o contrato de honorários, honorário do quê? Quem é você? Né? Mas fui eu que fiz isso tudo. Oi? Não tem como você provar, porque você usou o usuário e a senha do próprio cliente, e não o seu. Então, é importante, primeiro, que você faça a procuração e junte, né? Porque sabemos que você pode dar entrada nesses procedimentos administrativos, previdenciários. Eu estou falando de INSS porque é a maior gama de serviços, né? Do que os outros regimes. Então, às vezes você dá entrada lá com o usuário e a senha e você não dá prosseguimento com a sua procuração. E isso faz com que você tenha dificuldades aí, você tenha problemas para comprovar que você atuou naquele processo, que você fez aquele procedimento. Porque, querendo ou não, para o sistema, quem fez foi o próprio cliente, não foi você. Certo? Você sabe que fez, o cliente sabe que você fez, mas você não vai conseguir pedir reserva. Ademais, o INSS, o CRPS, tem alguma reserva com essa questão de reserva, né? Tem alguma, vamos dizer assim, restrição, né? Eles entendem que não deveriam fazer reserva de honorários, e aí, muitas vezes, a gente vai ter uma certa dificuldade para fazer a reserva no âmbito administrativo. Mas isso não te exime de fazer o contrato, jamais. É a única forma que você vai ter para brigar pelos seus honorários lá adiante. E sempre, absolutamente sempre, quando você entrar com pedido de benefício dentro do sistema Meu INSS, você tem que juntar a procuração. Você tem que habilitar a sua procuração ali. Porque se assim não fizer, provavelmente, e infelizmente, muito provavelmente, você não conseguirá provar a sua atuação profissional e não conseguirá receber os seus honorários mais adiante. Ok, então, falando desses sistemas, propriamente ditos, você já sabe, eu já iniciei isso daqui, já é de conhecimento geral, né? Inclusive seu que quer atuar na matéria previdenciária, é a existência do Meu INSS. O Meu INSS, aí quando a gente fala isso para um cliente analfabeto, né? Alguns já sabem tudo, né, gente? Eles já leram lá na internet, de alguma forma, alguém contou para eles, enfim, mas muitos deles não fazem a menor ideia. Quando você fala para ele assim, eu preciso do seu login, da sua senha, do Meu INSS, ele não entendeu a sua pergunta. Você tem que explicar para ele que é um sistema do governo que vai ter os dados cadastrais pertinentes ali ao acesso a benefícios previdenciários, que você precisa conferir a documentação dele e que, por essa questão, ele teria que te fornecer ali o login e a senha. Assim que você terminar a conferência, já que ele te contratou e que você é a pessoa de confiança dele, ele pode modificar essa senha, enfim, se ele assim o desejar.
né? Mas existe uma segunda forma, que é o INSS digital, que é ali uma forma de acesso própria para a advocacia e estruturada dentro das seccionais da OAB. Então, você vai olhar dentro da sua seccional da OAB, como é que você realiza esse acesso, tem um cadastro antes, você vai precisar de certificado digital. Hoje em dia, eles mexeram um pouquinho no sistema, a gente está logando com login e senha, mas a ideia é que isso seja temporário, enquanto eles se organizam com o sistema, e que a gente possa logar sempre com certificado digital, dada aí a sua natureza segura, né? Então, é importante que você tenha o certificado digital, que você confira na sua seccional da OAB, como você faz esse cadastro, né? E como você obtém ali o acesso ao INSS digital. Então, nós temos duas coisas, duas formas de acesso ao âmbito administrativo. Temos o Meu INSS, que você entra com o login e senha do seu cliente. Temos o INSS digital, que você entra com o login e senha, e no futuro vai ser só com certificado digital, do profissional, seu advogado. E aí, dali você vai poder fazer para tantos clientes quantos você tiver. Ok. Em relação ao sistema Meu INSS, ali no Meu INSS você percebeu que o login não é seu advogado profissional, que o login é da parte. Então, como é que você vincula o seu trabalho àquela parte? Como é que você vincula a sua atuação àquela parte? Tendo em vista que a identificação inicial nada menciona a respeito da sua atuação, nada com coisa nenhuma, né, gente? Você vai juntar a procuração. Quando você for pedir um benefício, dentre tantos documentos que você vai juntar, você junte a procuração e você clica lá no quadrinho de pedido de habilitação. Então, você junta a procuração e pede habilitação. Ou seja, você pode se habilitar e dar entrada num benefício previdenciário de forma administrativa, tanto pela via do INSS, do Meu INSS, quanto pela via do INSS digital. No primeiro, no Meu INSS, com login e senha do cliente, tem a necessidade de você juntar a procuração. No segundo, no INSS digital, você vai precisar aqui informar os dados, mas vai ser no seu cadastro, o cadastro do profissional, o cadastro do advogado, que vai ter login e senha e no futuro vai aí ter apenas o uso pelo certificado digital. Sobre esse ponto, vou compartilhar uma tela com vocês para a gente poder aqui visualizar melhor, né? Deixa só a teacher compartilhar. Tela. Eu preciso que você visualize onde é que eu acesso, onde é que eu protocolo o processo administrativo. Aqui, uma tela para a gente poder conversar. Vejam só, onde é que eu protocolo esse procedimento administrativo? Então, vejam, quando a gente fala de seguridade, social, nós estamos falando de 3 pilares. Isso você tem que saber absolutamente. Estamos falando de saúde, estamos falando de assistência social, estamos falando de previdência social. E é esse aqui que a gente efetivamente estuda mais, né? Porque é o mais complexo. Previdência social. Então, esses são os 3 pilares da Seguridade Social. E aí, aqui dentro, você já sabe que saúde é para todos, independente de contribuição. Que a assistência não é para todos. A assistência é para quem dela precisar, independente de contribuição. E que a previdência não é para todos nem para quem dela precisa. A previdência é para quem contribui.
Ok. Visto isso, a gente passa a falar do 3, da Previdência Social. A Previdência Social vai se dividir em plano básico e plano complementar. Então, você vai ter de um lado plano básico e do outro lado, plano complementar. É um M, tá, gente? Saiu meio mal feito aqui, mas... complementar. Ok. Então, aqui nós teremos os mais diversos regimes de previdência, né? Então, aqui dentro do plano básico, nós temos regime geral de previdência social, nós temos regime próprio de previdência social, nós temos, que é o dos servidores públicos, e nós temos sistema de proteção social dos militares. Então, temos 3 tipos de planos básicos. E dentro do plano complementar, a gente tem um último regime, entre aspas, né? Que a gente fala, que é a previdência privada, ou a previdência complementar. Ok, e aí nós já falamos que dentro de cada um desses sistemas, nós temos formas diferentes de atuação. Agora, a gente passa para o exemplo mais natural que nós temos, né, por ser o mais complexo, conforme eu disse para vocês, que é o regime geral de previdência social, que é aquele que você visualiza o INSS, né, que é por exclusão, né, um regime para todo mundo que não tem um regime próprio para chamar de seu, nem um sistema de proteção social para chamar de seu, mas desenvolve atividade remunerada. Então, o regime geral de previdência, que é aquele que você conhece pelo nosso famosíssimo INSS, ele terá especificamente aqui 2 formas diferentes de acesso no processo administrativo. E aqui, um parênteses. Lembra, toda vez, o cliente fala muito isso para a gente, assim, da inafastabilidade da jurisdição, que é a mesma coisa que o princípio do acesso à justiça, que são princípios constitucionais. Muitas vezes o cliente chega no seu escritório e ele quer entrar diretamente no judicial. Ele fala, não, eu não quero entrar na parte administrativa, esse INSS não funciona, né? Falas do cliente, a gente escuta isso muito. Eu quero entrar direto no judicial, porque eu confio mais na justiça. Normalmente, os clientes previdenciários, eles põem mais credibilidade no judiciário do que no INSS, enquanto instituição, né? E aí, por questões históricas mais amplas, que não vem ao caso agora, não é isso que nós estamos discutindo. Ok. Então, dentro dessa premissa, a gente pode acessar direto o judiciário, como em muitas disciplinas a gente pode. Regra geral, dentro de direito previdenciário, não se pode buscar o judiciário sem ter tentado primeiro a via administrativa. Então, primeiro, você vai tentar de tudo pela via administrativa. Não deu certo, você busca a via judicial. Mas você precisa tentar a via administrativa. Professor, eu preciso esgotar a via administrativa? Eu preciso fazer todos os recursos? Não, você precisa acessar pelo menos a primeira instância. E aí, na primeira decisão negativa, você pode, sim, buscar o judiciário sem nenhum problema, ok? Mas você não pode começar no judiciário sem nunca ter pedido administrativamente. Isso nunca, jamais. Então, ok, a gente já sabe que primeiro, então, vem a fase administrativa. E segundo, quando eu tiver uma decisão negativa, né, uma decisão de improcedência, eu vou buscar a fase judicial. Mas ficou feio esse judicial, né? Judicial. Ok. Compreendido mais isso, eu preciso que você entenda de que forma eu chego num procedimento administrativo do INSS. Como é que eu acesso isso? Onde que é o protocolo? Né? Eu vou lá na agência do INSS, eu saio procurando um funcionário do INSS, eu mando por e-mail, fax, sinal de fumaça. Né? Onde é que eu protocolo isso, professora? Em um dos sistemas ligados
ao INSS. O mais comum e o mais simples ainda hoje é o Meu INSS, que é acessado pelo portal do governo de forma online. Se você digitar aí Meu INSS na busca do seu computador, vai aparecer na hora o site. E a outra forma é o que a gente chama de INSS digital, que é direcionada exclusivamente a advogados, através das suas seccionais da OAB. Então, cada seccional firma o convênio com o INSS para intermediar ali os cadastros para acesso a esse sistema. Então, nós teremos duas formas de acesso à fase administrativa. A primeira delas pelo Meu INSS, a segunda delas pelo INSS digital. E se eu estiver na fase do Meu INSS, mais do que nunca, eu não posso esquecer de juntar a procuração. Isso é imprescindível, juntar a procuração. Imprescindível, ok? Por quê? Porque é a única forma de comprovar a atuação profissional do advogado, impedindo ali que o cliente possa em algum momento não te pagar e que você não consiga comprovar essa relação de serviço firmada entre vocês. Então, teremos aqui, conforme vocês podem ver, duas maneiras de ingressar na fase administrativa. A primeira delas, através do Meu INSS, login e senha do próprio cliente. Não pode esquecer de juntar a procuração, que é a forma de comprovação de atuação do profissional advogado no processo. E a segunda forma é o INSS digital, que vai variar a forma de cadastro de seccional da OAB para seccional da OAB, tendo em vista que é um convênio entre a seccional da OAB e ali o INSS. É um sistema exclusivo para advogados e com um acesso através de login e senha do próprio advogado, e não do cliente, e não da parte especificamente. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, advogado, professor, coordenador, escritor e com muito carinho estou aqui para convidar você. Professor Júlio, eu quero fazer a melhor pós-graduação online, EAD, prática, focada na prática. Eu quero aprender a advogar, eu quero aprender a fazer passo a passo. Existe essa oportunidade? Existe sim. Venha aprender a advogar em um ramo novo. Você que já atua em um ramo, você quer criar um braço no seu escritório, venha conhecer as nossas pós-graduações. A metodologia é única, é a única pós no Brasil que você tem plantão de dúvida, material de apoio, modelo de peça. Não é aquela pós online fria, não, pelo contrário, uma pós diferente que vai fazer a diferença na sua vida. Você quer ter sucesso profissional, você quer ajudar de verdade o seu cliente, venha conhecer as nossas pós-graduação. ISO significa Escola Superior Universitária. Essa é a nossa faculdade que vai ajudar você. Um abraço. Bom, agora que vocês já sabem que nós podemos aí buscar o benefício do nosso cliente através de duas formas administrativas, pelo INSS digital, sendo advogado, um acesso exclusivo para nós, profissionais da advocacia, e também pelo Meu INSS, que você vai acessar com o login e a senha do seu próprio cliente. Agora a gente passa para a parte prática. Vamos ver como é esse sistema, qual é a carinha ali do Meu INSS, que é o que principalmente é usado pelos profissionais. Lembrando que você não pode esquecer de juntar a procuração, que é aquilo que vai proteger a sua advocacia, é aquilo que vai comprovar que você atuou naquele processo. Afinal de contas, você não entrou com o seu usuário e senha de profissional, você entrou com o usuário e senha do seu cliente. Então, vamos lá compartilhar aqui, que vocês deem uma olhadinha. Vejam,
Esse daqui é o site. Se você digitar Meu INSS lá na busca, no seu navegador, é isso que vai aparecer para vocês, esse site, certo? E aí você vai ver que existem duas formas. Você pode entrar aqui diretamente pelo site e você pode também usar o aplicativo, certo? E, além disso, para fazer o cadastro, você pode usar aqui o reconhecimento facial. É claro que, quando nós vamos fazer o cadastro dos nossos clientes, se a gente não tiver com ele, não tem como fazer o reconhecimento facial, né? Então, a gente vai usar os outros meios de segurança que não sejam esses. E como é que isso é possível, professora? O INSS, ele te faz várias perguntas sobre o seu histórico profissional e de contribuições. Então, é importante que você esteja na presença do seu cliente ou em contato com o seu cliente na hora de fazer esse cadastro. Professora, mas o cadastro não devia ser feito pelo cliente e ele me entregar o login e a senha? Sim, esse é o mundo ideal. O mundo ideal é que o cliente se cadastrasse e que ele nem precisasse te entregar o login e a senha, que ele mesmo imprimisse ali as informações e você tendo acesso àquelas informações, ao CNIS e a tantos outros documentos, você pudesse entrar pelo INSS digital, o acesso de advogado, e fazer os seus protocolos. Acontece que o seu cliente muitas vezes é analfabeto. Muitas vezes, gente, ele não sabe nem como responder as perguntas. Muitas vezes ele não sabe ler as perguntas que aparecem no site. E aí você quer que ele faça o usuário e a senha? É impossível. Ah, mas ele pede para alguém da confiança dele, da família dele. Não, mas ninguém vai saber ali do ciclo dele, do meio dele, né? Nesse exemplo que nós estamos dando. E aí como faz? Ele vai querer que você faça, você profissional, até para facilitar a vida dele, até para ajudá-lo nas suas dificuldades. E aí, nesse caso, para você fazer esse acesso, e aí, gente, eu estou falando tudo para você fazer licitamente, óbvio. O que é ilícito, a gente sabe que tem consequências, né? Você faz na presença dele, explica para ele, né, o que implica, que você está usando ali o usuário e a senha dele para entrar no sistema, está fazendo um cadastro, que você vai acessar essas informações e que ele pode trocar em seguida a senha, né? O usuário é o CPF, ele pode trocar a senha em seguida. Mas deixa todas as informações muito claras para que depois você não seja julgado de forma equivocada por, na verdade, estar tentando ajudar, né? Então, é isso. Você vai entrar nessa página. Então, eu quero te mostrar a carinha da página para que vocês tenham essa familiaridade, para que vocês tenham essa identificação, para você não ficar pensando se é esse site mesmo, se não é, se você está no lugar certo, e não dá para você passar por isso na hora que você está atendendo ali seu primeiro cliente e tal, enfim. Então, você já conhece a carinha, a identificação do site e, diante disso, fica mais simples de trabalhar, certo? Saindo aqui da pop-out, você vai ver que você digita aqui um CPF, e aqui tem muitos salvos porque são do histórico, né, que a gente vai digitando. Você digita aqui um CPF e vai clicar em continuar. Se você já tiver senha, ele vai pedir a senha. Se você não tiver senha, ele vai pedir que você baixe o app para poder ter o aplicativo, né, para poder ter uma melhor segurança, ou ele vai fazer, se você falar que não tem celular, ele vai fazer diversas perguntas específicas sobre o seu histórico profissional e sobre o seu histórico de contribuições à Previdência Social. Vejam só, eu vou interromper aqui só para digitar um CPF para vocês verem como que é a próxima tela. Digita o CPF, clica em continuar. E aí, vejam só, deixa eu voltar na tela aqui para vocês. Como esse CPF não tem acesso, não tem login senha ainda, você vai ter que clicar para criar, né? Que concorda com os termos de uso e tal, e você pode ler todos os termos de uso, não vou fazer isso agora aqui em sala de aula. E aí você vai clicar aquele ícone para apertar as figurinhas. Muitos alunos não sabem o motivo dessas figurinhas, né? E aí eu não sou técnica em TI, nem inteligência artificial, mas aí conversando com pessoas da área e tal, a informação que nos é dada que é para evitar a sobrecarga dos sites. Tendo em vista que muitas empresas que desenvolvem inteligência artificial, por exemplo, um programa
de controle de processos para um escritório. E aí esse programa, com a sua inteligência artificial, ele faz consulta automática, tanto de processos judiciais quanto de processos administrativos. Só que quando tem esse ícone que muda as figurinhas de lugar e muda qual figurinha que está sendo pedida, eles não vão conseguir identificar. E por que eles querem barrar esses programas se os programas são eficientes? Porque todos os programas entrando automaticamente, imagina, o Brasil do tamanho que é, no sistema, eles vão gerar sobrecarga, o sistema não vai aguentar. Então, é para que entre vez por vez, pessoa por pessoa, para a gente não ter esse acesso em bloco de um sistema que pode sobrecarregar, tá? Mas aí é a informação que a gente recebe do pessoal que trata de inteligência artificial. Então, veja aqui, ele pede um avião, todos vocês estão cansados disso, às vezes ele pede coisas que você acha e ele diz que você não acha, não é assim? Pois é, ligamos em todos os aviões, vamos de novo aos aviões, aqui só tem esses dois, deu certo. Deu certo, você vê que marcou, você vai em continuar. E aí ele vai pedir para você baixar o aplicativo, para abrir no QR Code e ler, no computador, clicar no botão abaixo para gerar esse QR Code para ler com o aplicativo, enfim. Ou você pode clicar no não tem celular. E aí, eles podem criar através do seu banco, certo? Para você conseguir aqui o acesso através do banco, ou ainda você pode tentar aqui uma outra forma, que vão ser aquelas perguntas que eu falei para vocês. Então, vejam, eles vão perguntando aqui, e essas perguntas, elas variam, tá, gente? Não necessariamente elas são as mesmas perguntas. Aqui é só para que vocês possam ter uma noção do que eu estou dizendo. Eu não vou responder aqui as perguntas agora, porque eu vou ter que trazer informações pessoais do cliente. Então, vejam que hoje são essas perguntas, pode ser que amanhã sejam outras e tal, e vão sempre perguntar sobre a sua identidade, perguntas relacionadas à sua identidade, sobre o seu histórico profissional e o seu histórico de contribuições sociais. O que eu preciso que você apreenda até agora desse conteúdo? Eu preciso que você saiba que toda vez que a gente quer dar entrada num benefício previdenciário, e lembrando, a instância administrativa, nesse caso, é uma exceção à regra geral de inafastabilidade da jurisdição, uma exceção à regra geral do princípio do acesso à justiça. Quer dizer que eu preciso buscar primeiro a via administrativa e, no caso de insucesso, no caso de negativa, eu posso buscar a via judicial. Professora, mas eu não posso ir para o judicial de pronto, né? Sem buscar a via administrativa? Regra geral, não posso. Aqui, na nossa matéria previdenciária, você precisa de tentar pelo menos a primeira instância administrativa. E onde você tenta a primeira instância administrativa? Através do sistema Meu INSS, e aí dentro das nossas aulas da pós-graduação da ESU, vocês vão conseguir aí visualizar de forma plena o sistema, onde que a gente clica dentro do sistema, o passo a passo, certo? Ou através do INSS digital, que você vai acessar por um cadastro dentro do site da sua seccional da OAB. Então, você vai procurar lá, se você é do DF, na seccional do DF, se você é de São Paulo, na seccional de São Paulo, se você do Espírito Santo, na seccional do Espírito Santo, e por aí vai, né, gente? Seja lá do estado que você for, você vai procurar no site da sua seccional esse convênio INSS digital, põe lá na busca INSS digital, e ele vai direcionar para o cadastro que vai ser feito para você acessar através ali do convênio da sua seccional com o INSS, certo? Então, o que eu preciso é que você saiba que existem essas duas formas de acesso, certo? Nós teremos ainda que discutir sobre onde, no procedimento administrativo, nós temos todo um curso, né? Conforme eu disse para vocês, na nossa pós-graduação, nós vamos ter ali especificamente como clicar em cada lugar para consultar uma CTC, para protocolar um pedido de benefício, enfim. Mas agora, eu queria que vocês soubessem quando sai a decisão administrativa. Se ela é procedente, ótimo, ganhou, né? Aí a gente vai falar nas próximas aulas como é que você faz para receber esse benefício, se você precisa fazer alguma coisa, se não precisa, no via administrativa, na via judicial. E se você não ganha, se há um insucesso, se há uma
procedência? Você vai ter que procurar um recurso, certo? E esse recurso dessa decisão pode ser um recurso propriamente dito para a instância superior na área administrativa, tendo em vista que no Brasil vige o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, seja na parte judicial, seja na parte administrativa, duplo grau de jurisdição. Ou você pode recorrer, entre aspas, né? Você pode questionar essa decisão por uma ação no judiciário. Afinal de contas, agora você tem uma negativa administrativa. Então, você já pode, lidando ali com a regra geral, buscar o judiciário para lhe atender na revisão da decisão dessa demanda. Certo? E se for administrativo, professora, onde é que eu vou recorrer? Para quem? Para o próprio INSS? É para o segundo grau do INSS? Não, nós vamos recorrer para o CRPS. CRPS. É muito importante que você já tenha ouvido falar na sua vida do CRPS. Se você nunca ouviu antes, agora você ouviu e você vai guardar essa informação no seu coração. Então, os recursos das decisões do INSS não são julgadas pelo próprio INSS. Elas são julgadas pelo CRPS. E o que é esse CRPS, professora? Que eu não compreendo essa informação, né? Do que se trata o CRPS? O CRPS, gente, nada mais é do que o Conselho de Recursos da Previdência Social. E esse conselho é um órgão colegiado que foi construído, instituído para exercer o controle jurisdicional das decisões ali do INSS, né? Para fazer esse papel de segundo grau, sempre atuando no interesse aí dos beneficiários do regime geral de previdência e das empresas, e nos relacionados benefícios assistenciais e de prestação continuada, previstos ali na Lei 8742 de 93, certo? Então, vejam que a amplitude, a abrangência do CRPS é maior do que a Previdência Social unicamente dita. Lembrem, Previdência Social é um dos pilares da Seguridade. Outro pilar da Seguridade Social é a assistência social. E tanto o pilar da assistência quanto o pilar da previdência tem como instância recursal administrativa o CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. Então, gente, o CRPS, ele vai desempenhar uma função essencial para a sociedade, na defesa aí desse interesse público, na concessão dos benefícios àqueles beneficiários que têm seu direito indeferido perante o INSS e querem questionar essa decisão administrativa. Então, ele é uma importante via de solução de conflitos, é uma via administrativa para se recorrer, tanto de benefícios assistenciais, quanto de benefícios previdenciários. Um ponto importante em relação ao CRPS é que no CRPS nós não temos a incidência de custas processuais. Então, ele é uma instância recursal gratuita. Ele tem, teoricamente, um ritmo administrativo muito mais célere. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, na prática, o CRPS tem atuado com alguma morosidade pelo número de processos, pelo número de servidores, inclusive pelo aumento trazido pela pandemia, enfim, por uma infinidade de fatores, ainda não está no modo ideal, vamos dizer assim, né? Mas a ideia é que ele seja mais rápido, por ser administrativo e não judicial, então é um procedimento menos burocrático, que ele seja gratuito e que ele seja um recurso incentivado, né, para que nós possamos tentar efetivar a justiça de uma forma mais barata para o Estado, vamos dizer assim, e mais rápida para o cidadão, o que vai trazer, vamos dizer assim,
vai trazer a satisfação de ambas as partes, né? O Estado por estar tendo mais eficiência na sua atuação e o beneficiário por ter ali o seu benefício analisado com cuidado devido, né, do seu direito. Então, você pode recorrer para um segundo grau administrativo? Pode, com toda certeza. Esse segundo grau é o CRPS, que julga também os benefícios, o indeferimento dos benefícios assistenciais. Algumas coisas importantes sobre o CRPS nós precisamos dizer. Ele está ali regulamentado, esses recursos, no decreto 3048 de 1999, e o CRPS ele é formado por colegiado, né, por um órgão julgador de composição tripartite. Muito importante isso, composição tripartite. Nós temos, então, representantes dos governos, representantes dos trabalhadores, representantes das empresas. E segundo as competências delimitadas para as respectivas instâncias na forma da legislação e desse sistema processual administrativo, especialmente ali o regimento interno do CRPS, que eu vou deixar disponível para vocês aqui no nosso material complementar, ele vai ser composto por 29 juntas de recurso, que estão situadas aí nos estados da federação e vão julgar esses recursos ordinários que são interpostos contra decisões do INSS. Então, teremos 29 juntas de recursos espalhadas pelos estados da federação, que vão julgar esses recursos ordinários que vêm das decisões que indeferem os pedidos no âmbito administrativo, no âmbito do INSS. Além disso, existirão 4 câmaras de julgamento, sediadas em Brasília, para poder julgar recursos especiais interpostos contra essas decisões das juntas de recurso. E, por fim, temos a previsão do Conselho Pleno, que tem competência para uniformizar a tese, uniformizar teses de jurisprudência administrativa, tanto previdenciária quanto assistencial, como eu disse para vocês, atende aos 2 pilares, emitindo enunciados, e aí na forma ali do regimento interno do CRPS, né? E de uniformizar também, em casos concretos, as divergências jurisprudenciais entre as juntas. Às vezes, uma junta julga de um jeito, outra junta julga de outro, e para dar segurança jurídica, o Conselho Pleno pode ali fazer a uniformização, né, dessas divergências. Então, vejam que o próprio CRPS, ele é organizado em instâncias, ele tem 3 órgãos dentro dele mesmo. Ele tem as juntas de recurso, que são 29, ele tem as câmaras de julgamento, que são 4, e eles têm o Conselho Pleno para essa questão de uniformização de jurisprudência. Então, se você tem uma decisão administrativa do INSS negando um benefício, você vai recorrer administrativamente para o CRPS. Você vai recorrer para o INSS? Não, nunca, jamais. INSS primeiro grau, tá? O CRPS, em que pese ele não ser uma continuação do INSS, ele não ser parte do INSS, é ele que julga os recursos da Previdência Social, do INSS, e também da assistência social, certo? E ali dentro do CRPS, se você tem o primeiro recurso da decisão administrativa será um recurso ordinário. Um recurso ordinário para quem, professor? Um recurso ordinário para as juntas administrativas. Então, da sentença administrativa, cabe recurso ordinário administrativo, óbvio, para as juntas. Do recurso ordinário para as juntas, cabe recurso especial para as câmaras de julgamento do CRPS. E cabe ainda recurso para uniformização de jurisprudência através do Conselho Pleno, certo? Então, vejam como a estrutura do CRPS é uma estrutura complexa, é uma estrutura extensa, vamos dizer assim, que visa atender com celeridade, com eficiência, aquele beneficiário, aquela pessoa que precisa utilizar da Previdência ou da assistência social, né? Porque pode ser um beneficiário previdenciário ou um beneficiário
assistencial aí nesse caso, para acessar o CRPS. Certo? Então, o que eu preciso que vocês tenham de informação? Eu preciso que vocês entendam que o CRPS é onde nós recorremos dos pedidos administrativos negados perante a Previdência Social, e lá no CRPS nós temos recurso ordinário para as juntas, que são as formações de entrada para julgamento, temos recursos especiais das decisões negativas das juntas para as câmaras, e temos recurso das decisões das juntas para o Conselho Pleno, que vai tratar de uniformizar essa jurisprudência com divergência, né? Essa jurisprudência não unânime, para trazer aí segurança jurídica a esses beneficiários. Pessoal, era isso que nós íamos falar sobre hoje. Continue conosco, venha para as nossas pós. Tenho certeza que vocês vão adorar, que vai ser incrível, que vai ser uma grande experiência. Vou ficar esperando por vocês. Até a próxima aula. Nós nos vemos por aí. As minhas redes sociais são ali o Instagram, Renata Caciquinho. Quem quiser me buscar lá para a gente poder conversar, para poder seguir, para a gente bater um papo, eu estou à disposição de vocês. O meu e-mail é renatacaciquinho@hotmail.com. Ok? Fico à disposição de vocês, esperando por vocês aqui na ESO, tá bom? Com o coração aberto para recebê-los. Venham aqui fazer o curso conosco. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima. Nós nos vemos.